O silêncio é o melhor caminho para uma conversa profunda. Bryant McGill. O silêncio é um amigo que nunca trai. Confúcio. O poder do silêncio é grande. Só Deus e alguns homens poderosos o apreciam. Abraham Lincoln. No silêncio encontramos o espaço para criar, curar e compreender. Eckhart Tolle. Aprendi que o silêncio é a melhor resposta às vezes. Dalai Lama. O silêncio é a linguagem do sábio. Sêneca. O silêncio fala mais alto do que as palavras. Madre Teresa de Calcutá. O silêncio é a música da alma. Maxime Lagacé. O silêncio ensina você a ver a si mesmo e a tudo que o rodeia com mais clareza. Thich Nhat Hanh. Saudações a todos os nossos espectadores. Hoje vamos explorar um tema profundo e muitas vezes esquecido. O poder do silêncio como uma ferramenta poderosa para nos mantermos discretos e comedido em nossas palavras e ações. Neste vídeo explanaremos 8 motivos importantes para cultivarmos o silêncio. Já que estamos vivendo em um mundo onde todos parecem ansiosos para expressar suas opiniões e conquistas, a arte do silêncio muitas vezes passa desapercebida. Vamos mergulhar nas sutilezas dessa virtude, destacando por que manter a discrição e a compostura pode ter um impacto significativo em nossas vidas. E como o silêncio bem aplicado é uma habilidade que todos nós deveríamos cultivar. O silêncio pode agir como um escudo protetor. Em um mundo cada vez mais conectado digitalmente, a capacidade de pensar antes de falar e refletir antes de agir é uma habilidade crucial. A discrição nos permite evitar mal-entendidos, conflitos desnecessários e preservar relacionamentos valiosos. Falar menos muitas vezes nos permite ser ouvidos mais claramente. Ao escolher nossas palavras cuidadosamente e falar apenas quando necessário, nossa mensagem ganha peso e significado. O silêncio pode nutrir nossa própria compreensão. Quando nos permitimos ouvir mais e falar menos, nos abrimos para aprender e crescer. Observar e absorver o que está ao nosso redor nos dá uma perspectiva mais profunda e nos permite tomar decisões mais informadas. Primeiro motivo: a amplificação da audição interior. Imagine a mente como um vasto oceano de pensamentos e emoções, onde as ondas de palavras e distrações constantes agitam a superfície. Essas ondas barulhentas muitas vezes encobrem as vozes suaves e profundas que residem nas profundezas desse oceano interior. Aqui, o silêncio atua como uma calmaria, permitindo que as águas se acalmem e as ondas diminuam gradualmente. Essa serenidade proporcionada pelo silêncio nos dá a oportunidade de sintonizar com vozes que não são facilmente audíveis no tumulto do dia a dia. É como ouvir um sussurro distante que só se torna audível quando você para de falar e escuta atentamente. Assim como a terra parece mais silenciosa quando a neve cai, cobrindo tudo com uma manta de quietude, o silêncio também nos permite ouvir os murmúrios interiores que carregam insights e sabedoria oculta. Imagine-se em uma floresta profunda e tranquila, afastado do ruído urbano. O silêncio na floresta oferece uma sensação de paz e conexão com a natureza. À medida que você observa em silêncio, começa a ouvir os sons suaves e melódicos que são muitas vezes abafados pelo barulho cotidiano. O canto dos pássaros, o murmúrio de um riacho próximo e o sussurro das folhas ao vento. Da mesma forma, quando silenciamos o ruído interno da mente, somos capazes de sintonizar com nossos próprios pensamentos sutis, sentimentos profundos e intuições que podem nos guiar na jornada da autoexploração e compreensão mais profunda. Portanto, a prática do silêncio nos permite mergulhar nas profundezas de nosso ser, onde as respostas que procuramos muitas vezes residem, mas que só podem ser ouvidas quando a turbulência das palavras se aquieta e o oceano da mente se torna sereno. Segundo motivo: o estímulo à criatividade. Imagine a mente como um vasto campo fértil, pronto para produzir ideias e insights que florescem como colheitas em uma estação propícia. No entanto, esse campo frequentemente é influenciado pelo arado constante do pensamento consciente e pelas demandas do mundo exterior. O silêncio age como uma pausa nesse arar constante, permitindo que as sementes da criatividade germinem e cresçam sem interferências.
Assim como a terra precisa de períodos de descanso para recuperar sua fertilidade, a mente também precisa de momentos de tranquilidade para desencadear sua capacidade criativa. O silêncio cria um espaço onde as conexões inovadoras podem ser estabelecidas entre ideias aparentemente desconexas, como as raízes das árvores que se entrelaçam sob a superfície do solo. Pense em um jardineiro experiente que, ao perceber que suas plantas não estão crescendo tão bem quanto esperava, decide interromper a irrigação e a adubação por um curto período. Essa pausa permite que a terra se recupere, e surpreendentemente, quando ele retoma o cuidado, as plantas crescem mais fortes e vibrantes do que antes. Da mesma forma, ao permitir momentos de silêncio e tranquilidade para a mente, damos espaço para a criatividade se renovar e prosperar. É como permitir que as raízes da inspiração cresçam profundamente, resultando em uma colheita de ideias frescas e originais. O silêncio proporciona um ambiente onde a mente pode repousar, permitindo que as ideias tomem forma de maneira natural, sem a pressão constante do pensamento ativo. Assim como uma tela em branco é o ponto de partida para uma obra de arte, o silêncio é o fundamento sobre o qual a criatividade pode se manifestar em sua forma mais pura e original. Terceiro motivo, a expressão poderosa. Imagine o silêncio como uma tela em branco, onde as palavras não são usadas para preencher o espaço, mas sim para ressaltar o que não é dito. Assim como um artista utiliza os espaços vazios em uma pintura para criar contraste e foco, o silêncio também cria um contraste emocional, permitindo que as mensagens subjacentes se destaquem com clareza. O silêncio é como uma pausa dramática em uma peça teatral, onde o público é deixado em suspenso, aguardando ansiosamente o próximo movimento. Ele cria uma expectativa e uma tensão que palavras muitas vezes não podem reproduzir. O poder do silêncio não está apenas na ausência de som, mas na maneira como ele é preenchido pelas emoções não ditas, pelas reverberações das palavras que ecoam em nossos corações. Imagine uma orquestra se apresentando em um concerto. As notas musicais têm o poder de evocar emoções profundas, mas são as pausas entre as notas que permitem que a música respire e os sentimentos se intensifiquem. Da mesma forma, o silêncio em uma conversa ou situação pode criar um espaço onde as emoções subentendidas ganham destaque e impacto. É como um jogo de luz e sombra, onde as sombras criadas pelo silêncio revelam as nuances emocionais que podem passar despercebidas na torrente de palavras. O uso intencional do silêncio permite que as mensagens sejam transmitidas de forma mais profunda e significativa. Ele oferece uma maneira de expressar respeito, reflexão ou até mesmo solidariedade, mostrando que, às vezes, as palavras não são necessárias para transmitir o que está no âmago do coração. O silêncio, como um espaço em branco na página de um livro, espera ser preenchido com a interpretação única de cada indivíduo, permitindo que a comunicação ocorra em um nível mais profundo e autêntico. Quarto motivo, aprendizado e compreensão aprofundados. Imagine o silêncio como um professor paciente que aguarda pacientemente que os alunos façam suas perguntas e absorvam o conhecimento. Em um ambiente de silêncio, as vozes externas são abafadas, permitindo que os sussurros interiores da sabedoria floresçam. É como estar em uma sala de aula com um mestre atento, onde a troca de informações ocorre em um nível mais profundo e significativo. Assim como as margens tranquilas de um lago refletem com clareza o céu acima, o silêncio nos permite refletir sobre nossos pensamentos e experiências de maneira mais profunda. Ele oferece um espelho para nossa própria mente, possibilitando a análise cuidadosa de nossas ideias e ações. Ao nos recusarmos a preencher o espaço com palavras, abrimos espaço para a introspecção e para o entendimento verdadeiro. Pense em um observador em uma noite estrelada, longe das luzes da cidade. O silêncio que envolve a cena é como uma tela escura que realça o brilho das estrelas, permitindo que cada uma delas se destaque com clareza. Da mesma forma, o silêncio realça a intensidade e a riqueza de nossos pensamentos e reflexões internas, proporcionando um ambiente onde as ideias podem ser examinadas com profundidade. O silêncio não apenas nos ensina a ouvir os outros, mas também a nos ouvir a nós mesmos. Ele abre espaço para a aprendizagem autêntica, permitindo que as lições sejam internalizadas e compreendidas de maneira mais completa. Quando nos permitimos permanecer em silêncio, criamos um ambiente propício para o crescimento pessoal,
a sabedoria e a expansão do conhecimento. Assim como uma semente precisa de um solo tranquilo para germinar, o conhecimento também floresce em um ambiente de silêncio e reflexão profunda. Quinto motivo: desconstrução de identificações ilusórias. Imagine o silêncio como um investigador destemido, mergulhando nas camadas mais profundas da identidade. No barulho constante da vida, muitas vezes nos envolvemos tanto em nossos pensamentos que nos identificamos com eles, confundindo a criação mental com a essência real do eu. O silêncio atua como uma luz que ilumina essas identificações ilusórias, permitindo-nos discernir entre os pensamentos temporários e a natureza eterna do ser. Assim como o silêncio da noite revela estrelas que são imperceptíveis durante o dia, o silêncio da mente revela aspectos sutis e profundos de nossa consciência que normalmente passam despercebidos. Ele nos encoraja a questionar nossas suposições, a desconstruir os apegos a ideias fixas e a explorar as muitas camadas de nossa identidade. O silêncio, como um espelho imparcial, nos ajuda a enxergar além das ilusões que a mente pode criar. Imagine um escultor trabalhando em uma pedra bruta para criar uma obra de arte. O silêncio é como um formão que revela gradualmente as formas ocultas na pedra, removendo as camadas indesejadas e permitindo que a verdadeira beleza seja revelada. Da mesma forma, o silêncio nos permite esculpir nossa percepção de nós mesmos, desbastando as camadas superficiais de identificações enganosas e permitindo que nossa verdadeira essência se revele. O silêncio nos desafia a olhar além da superfície e a explorar o vasto reino interior da mente. Ele nos ajuda a cultivar um entendimento mais profundo de quem somos, além das limitações das palavras e pensamentos. Quando abraçamos o silêncio, criamos espaço para a introspecção e a autorreflexão, permitindo que a verdadeira natureza do eu se revele como um diamante bruto, brilhando com autenticidade e clareza. Sexto motivo: forte comunicação não verbal. Imagine o silêncio como um artista que pinta com os pincéis da pausa e da expressão facial. Às vezes, as palavras podem falhar em transmitir a complexidade das emoções e intenções humanas. O silêncio preenche esse espaço, permitindo que nossas expressões faciais, gestos e posturas falem por si mesmos, criando uma comunicação mais rica e autêntica. O silêncio age como uma moldura em volta de uma obra de arte, direcionando o foco para o que é essencial. Ele nos permite sentir a energia e a intenção por trás das palavras não ditas, permitindo que a comunicação seja carregada com significado e sentimento. Às vezes, uma pausa bem colocada é mais eloquente do que 1000 palavras. Pense em um dançarino que, em meio a uma performance apaixonada, usa pausas dramáticas para criar tensão e expectativa. O silêncio nesses momentos é como um convite para que o público sinta a emoção que está prestes a se desdobrar. Da mesma forma, ao incorporar o silêncio em nossas conversas, permitimos que as emoções subjacentes sejam sentidas com mais profundidade, transmitindo mensagens que vão além das palavras. O uso sábio do silêncio durante as conversas permite uma comunicação não verbal que pode ser mais autêntica e poderosa. Ele nos lembra que, assim como as palavras têm o poder de criar conexões, o espaço entre as palavras também pode ser um veículo de comunicação extraordinariamente eficaz. Sétimo motivo: criação de momentos de reflexão. Imagine o silêncio como um jardineiro que cultiva um jardim interior de reflexão. Em um mundo repleto de distrações constantes, o silêncio é como um espaço protegido onde podemos sentar e contemplar com calma. Ele nos convida a desacelerar e a dedicar tempo para examinar nossos pensamentos, sentimentos e ações de uma maneira mais profunda. Assim como uma fonte que borbulha em um jardim zen, o silêncio cria um ambiente sereno onde as águas da introspecção podem fluir livremente. Ele nos permite desviar o olhar da agitação exterior e voltar nossa atenção para dentro, onde podemos explorar nossos pensamentos com um senso de curiosidade e investigação. Pense em um momento em que você se encontra à beira de um lago tranquilo. As águas calmas refletem o céu e criam um espelho que convida à contemplação. O silêncio é como essa superfície serena, oferecendo um espaço onde nossos pensamentos podem se refletir e se revelar de maneira mais nítida. Da mesma forma, ao abraçar o silêncio,
criamos momentos de reflexão profunda, permitindo que nossos pensamentos se tornem visíveis e entendíveis. O silêncio nos oferece uma pausa na correria da vida e nos convida a reservar um tempo para olhar para dentro. Ele nos ajuda a escapar do ritmo frenético das demandas diárias e a entrar em um estado de observação consciente. Ao nos permitirmos permanecer em silêncio, criamos um espaço para o autodescobrimento e a reflexão, permitindo que nossas mentes se expandam e se fortaleçam através da exploração interna. Oitavo e último motivo: cultivo da conexão espiritual. Imagine o silêncio como um portal para a dimensão espiritual, uma ponte entre o visível e o invisível. Nas profundezas do silêncio, encontramos um espaço onde as palavras se dissolvem e a conexão com algo maior se torna palpável. O silêncio nos permite sintonizar com o âmago da existência, onde a espiritualidade é sentida mais profundamente do que qualquer descrição verbal poderia capturar. O silêncio é como uma meditação profunda, uma prática que transcende a mente e nos conecta com algo que vai além da compreensão intelectual. Ele nos convida a deixar para trás a agitação da mente consciente e a entrar em contato com um estado de ser que é atemporal e transcendente. Pense em um momento em que você está em uma paisagem deslumbrante, como o topo de uma montanha ou a beira-mar. A imensidão da natureza inspira reverência e um sentimento de conexão com algo maior do que você. O silêncio é como essa paisagem espiritual, convidando você a transcender o cotidiano e entrar em contato com algo sublime. Da mesma forma, ao abraçar o silêncio, criamos um espaço onde a conexão espiritual pode se manifestar de maneira profunda e tocante. O silêncio nos convida a explorar a dimensão espiritual, onde a mente e as palavras cedem espaço para a experiência direta. Ele nos lembra que a espiritualidade não é apenas uma questão de crenças, mas de experiência pessoal e profunda. Ao nos permitirmos permanecer em silêncio, permitimos que essa conexão espiritual se desenvolva, nutrindo nossa alma e proporcionando um senso de propósito e significado além das palavras. À medida que chegamos ao final desta exploração sobre a importância do silêncio nas palavras e ações, espero que você tenha encontrado inspiração para cultivar essa virtude em sua própria vida. Lembre-se de que o silêncio não é apenas a ausência de som, mas sim uma escolha consciente que pode moldar nossos relacionamentos, influência e compreensão do mundo. Aplique o poder do silêncio de forma sábia, lembrando-se de que suas palavras e ações têm um impacto duradouro. Às vezes, menos é mais. Com isso, convido você a continuar sua jornada com curiosidade e sabedoria, buscando momentos de tranquilidade em meio à agitação cotidiana. Agradecemos por nos acompanhar neste vídeo, e se gostou, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar suas reflexões nos comentários e, é claro, se inscrever para continuar a jornada conosco. Até breve.